Olá, quero compartilhar com você novamente uma palavra para este final de semana e nós temos refletido ultimamente sobre os personagens ao redor da cruz. E hoje continuo falando sobre esses personagens e nós queremos olhar para dois personagens que aparecem após a ressurreição de Jesus, que são os discípulos no caminho de Emaús. O texto de Lucas 24, os versículos 13 a 35. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês neste dia. Após um fim de semana muito difícil, dois seguidores de Jesus deixaram Jerusalém e retornaram para casa em Emaús. E eles conversavam sobre Jesus, o crucificado, e eles estavam chocados, como o seu mestre, que demonstrava tanto amor pelo próximo, podia ter sido submetido à traição, a açoites e à morte de cruz. E esses dois discípulos não conseguiram perceber que era Jesus que estava caminhando ao seu lado. Eles simplesmente não perceberam o maior acontecimento na história da humanidade. E este homem se aproxima dos dois discípulos e então me pergunta: de quem vocês estão falando? E eles param e perguntam: onde você esteve nos últimos dias? Não ouviu falar de Jesus de Nazaré? Então esses dois homens conversaram e foram um caminho adiante com esse novo companheiro de caminhada. Mas derrubados pela desesperança, não reconhecem que quem está ali com eles é o Senhor ressuscitado. E além de não reconhecerem que a Jesus que estava ali com eles, para agravar mais ainda o problema, e eles estavam indo na direção errada. Eles estavam indo para longe da comunhão com os irmãos de Jerusalém. Movidos pela dor, esses dois discípulos deixam Jerusalém e decidem ir embora. Talvez já tinham decidido a retomar a sua vida. Nós não sabemos ao certo o que se passa com eles, mas eles deixam os outros discípulos e vão embora. Mas chama a atenção a explicação dada pelos discípulos, onde demonstra seu abatimento, que fica claro em suas palavras quando eles dizem que eles explicam então para Jesus que eles não reconheceram o que havia acontecido nos últimos dias. Mas algo chama a atenção. Eles dizem assim: a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Ou seja, agora eles tinham perdido a esperança. E esse desalento também marca a vida de muita gente. Quando perdemos a esperança, não se tem mais sonhos. Se perde a capacidade de acreditar que a situação pode ser diferente, que pode melhorar. E Jesus, ele é decepcionante para muitas pessoas porque ele não monta um exército e invade os palácios. Jesus, ele era esperado como alguém que iria revolucionar, alguém que traria Israel de volta ao topo novamente. Mas quando isso não acontece, surge uma decepção generalizada em muitas pessoas. E naquele momento, em sua fala, esses dois homens abandonaram todas as expectativas. A tristeza, a dor, a desesperança cega de diversas formas. Não permite ver que Deus está próximo. E há situações em que precisamos de um tempo para processar aquilo que está acontecendo na nossa vida. Às vezes falamos tanto, temos um discurso acalorado e nem conseguimos ver de fato o que está acontecendo.
Deixamos-nos envolver pelo calor do momento, pelas indagações, as perguntas que surgem, os sentimentos que nós não conseguimos identificar a presença de Jesus na situação em que nós nos encontramos. Os discípulos de Emaús estavam tomados, sim, pela dor. Eles sabiam que o túmulo estava vazio, eles sabiam que as mulheres e alguns discípulos tinham visto o túmulo vazio. Mas isso não bastava. Eles não conseguiam ver e perceber o que Deus estava fazendo. Eles não percebiam o milagre da ressurreição. A dor era muito grande para ver e entender isso. Hoje, a ressurreição de Jesus ainda nos surpreende. Muitos não conseguem crer em Jesus, mas então podemos nos perguntar o que falta acontecer ainda mais de extraordinário para que essas pessoas venham a crer na mensagem do Evangelho. Os discípulos no caminho, caminhando ao lado de Jesus, não o percebem. E quando chega em Emaús, Jesus faz menção de ir adiante, mas ele é convidado para ficar, afinal, já é tarde. Então algo acontece. Eles preparam a refeição e Jesus, ao partir o pão, eles o reconhecem. Os olhos deles se abrem. Algo parecido aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e os olhos deles se abrem e eles percebem que estavam nus. Se no Jardim do Éden os olhos se abrem para o pecado e para a morte, aqui em Emaús os olhos se abrem para a vida e para a ressurreição de Jesus. Quando os olhos dos discípulos de Emaús se abrem, eles não conseguem se conter. Se estavam cansados, desanimados, isso já não importava mais. O fato é que eles levantam e voltam para Jerusalém para contar para os outros o que havia acontecido. É como se a esperança desabrocha de novo quando olhamos mais para Deus do que para as circunstâncias. Conhecimento de Deus, a fé e a esperança andam juntos. Quanto mais nós conhecemos e nos relacionamos com Jesus, mais a nossa fé e esperança são fortalecidos. Nós não somos muito diferentes daqueles viajantes, não é verdade? O nosso problema não é o fato de Deus não nos dar o que esperamos, mas sim o fato de não sabermos a coisa certa pela qual esperar. Esperança não é um desejo garantido ou um favor realizado, não é muito maior que isso, é muito maior. Esperança é uma simplória e imprevisível dependência de um Deus que adora nos surpreender e se faz presente em nossa vida, mesmo quando não o reconhecemos. É isso, é esperança. Esperança é ser surpreendido por Deus. E eles não esperaram para o dia então seguinte, não dava tempo para dormir. A ansiedade havia tomado conta deles. Eles estavam tão felizes, tão entusiasmados, que eles precisavam contar para os outros que eles tinham visto novamente o Mestre. Lucas nos fala que ao reconhecerem Jesus, eles dizem então um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras? Ardia no coração desses dois discípulos a alegria de terem visto o Mestre. Ardia no coração deles o fato de terem encontrado Jesus.
Eles mudam de um momento para o outro. Se durante a caminhada eles expressam a sua frustração ao dizerem que aquele que eles esperavam que fosse revolucionar e tomar poder e força estava morto, agora eles querem voltar para Jerusalém para anunciar que este está vivo. Então, movidos pela dor, esses dois discípulos, eles não conseguiam ver o que estava à frente deles. Eles estavam caminhando na direção contrária, porque eles queriam se afastar daquele momento que estava consumindo eles. Eles tinham sim se afastado da comunhão com os irmãos. Mas agora, quando algo acontece, os seus olhos se abrem, eles são movidos pelo amor de Jesus, pela esperança, e então eles voltam novamente ao encontro desses irmãos. E ainda trazem consigo a boa notícia para alegrar o coração dos demais. Nesse período, depois da Páscoa, é preciso também que nós sejamos aqueles que anunciemos que Cristo vive, que Jesus ressuscitou. Essa é a nossa tarefa como cristão, anunciar em meio à dor, à desolação, à desesperança, ao momento em que nós vivemos, que Jesus vive, que Cristo, o Cristo, ressuscitou. Ventos contrários sempre sopram em algum momento da nossa vida. A dor também estará presente em algum momento. Por mais difícil que seja tudo, que nós possamos olhar para Jesus. Olhar para o Jesus ressuscitado. Não deixe que o teu coração seja tomado pela dor a tal ponto que você não consegue mais perceber que Jesus ressuscitou e que Ele pode te dar uma nova e viva esperança. E além de tudo isso, perceber também que nós não estamos sozinhos. Eu tenho falado sobre isso em muitos momentos, dessa promessa da presença de Jesus em nosso meio. O que deseja Jesus é que Ele seja anunciado a todas as pessoas, que seja anunciado o seu amor com tanta intensidade como quando algo de bom, de extraordinário do nosso dia a dia acontece. Quando nós nos alegramos por outras coisas que nos surpreendem, que nos alegram, que assim nós também possamos anunciar a Jesus. Meus queridos, Jesus, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Que o amor de Jesus também possa arder no seu coração e mesmo diante das adversidades da vida, que você possa sentir a sua presença e o seu cuidado. Mantenha acesa a chama da esperança em seu coração. Que você possa meditar sobre isso e que Deus te abençoe. Convido você a um momento de oração. Querido Deus e Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti nesse momento. A Tua palavra é tão rica, tão preciosa e sempre nos fala tanto. E hoje nós ouvimos, ó Senhor, através dessa experiência dos discípulos no caminho de Emaús, a perceber, ó Senhor, que diante da desolação, da tristeza, da dor, da desesperança, os nossos olhos ficam vendados. Nós não conseguimos, ó Senhor, perceber aquilo que acontece à nossa volta. Nós não conseguimos ter esperança e nem nos alegrar, ó Senhor, diante daquilo que Tu tens feito. Porque a dor, a desesperança, a tristeza, ela nos tira da Tua presença. Ela nos leva para tão longe, tão distante,
que nós esquecemos que nós temos um Cristo que ressuscitou, que vive e que se faz presente na nossa vida. Se assim nós cremos Ele como no nosso Senhor e Salvador. Amado Deus, nós queremos pedir que os nossos olhos sejam desvendados para perceber e sentir que Tu estás conosco, mesmo quando nós somos abatidos por dor, por sofrimento, por tristeza, quando nós não conseguimos olhar adiante. Por isso, Senhor, nós queremos pedir que Tu continues conosco, que Tu continues abrindo os nossos olhos diariamente diante da Tua palavra, que nós possamos crer na Tua palavra, que nós possamos crer no Teu agir, no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia na nossa vida e sobre a vida daqueles que têm passado por momentos difíceis, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que choram pelas suas perdas, por aqueles, ó Senhor, que têm perdido a esperança, por aqueles, ó Senhor, que acham que nada está dando certo na sua vida, por tantos que estão depressivos, ó Senhor. Pedimos que Tu esteja com eles nesse tempo, ó Senhor. Que Tu abrace a cada um, carregue a cada um, que Tu desvende os seus olhos para que eles possam sentir também, ó Senhor, o Teu toque, a Tua presença, ter um olhar diferente diante das circunstâncias e crer, ó Senhor, que tudo o que está acontecendo na nossa vida, à nossa volta, também pode ter um propósito, por mais difícil que seja de entender e compreender aqui, mas que Tu nos fortaleça para que possamos encarar e continuar, certos de que Tu caminhas conosco. É Tu que nos fortalece, é Tu que nos guia, é Tu que nos direciona. Assim continues conosco e nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que assim o nosso Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te guie nessa nova semana. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.